João 8, verso 34 e 35, as palavras do Senhor Jesus, ele nos diz da seguinte forma: explicou-lhes, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ok? E o 35. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Em outras traduções está escrito: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O verso 35, para mim, é uma descoberta. Uma descoberta. Quando o Senhor Jesus falou assim: o servo, o escravo, ele não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre, né? No verso 36 fala: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas esse filho do verso 35 não parece ser o mesmo filho do verso 36. O verso 36 é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O do verso 35, eu não consegui identificar assim com 100% de certeza, mas tudo indica que aqui fala do filho do pecado, né? Uma pessoa que pratica o pecado, ele serve o pecado com tanto prazer, com tanta afinidade, né? Que ele tem um parentesco, ele se torna filho. Então, para esse aí, não tem libertação, né? Por mais que ele aparentemente peque menos, né? Porque a proporcionalidade do pecado, sim, né? Claro que há da corrupção do pecado, existe uma proporcionalidade e prioridades também, é claro que sim, né? Por exemplo, a pessoa que tomou dor de uma criança pecou, mas se ele abusou sexualmente dessa criança, é claro que é um pecado muito mais agravante. Mas o que eu achei interessante aqui é que fala assim: o escravo não fica para sempre. Aquela pessoa que está no pecado, mas ele não tem prazer, por mais que ele cometa coisas assim muito reprováveis, até mesmo que sofre muito de convívio social, mas essa pessoa, dentro de si, ele faz aquilo como se fosse uma escravidão mesmo, uma servidão involuntária, uma servidão que ele não tem escolha, e ele luta, ele esforça, mas ele se sente escravo mesmo do seu pecado. Por mais que é uma situação muito triste, por mais que é uma situação desesperadora, mas para esse tem uma esperança, porque ele é escravo, ele não tem prazer no que ele está fazendo. Ele está fazendo, está cometendo, mas ele está aguardando a libertação, ele está aguardando a alforria, ele com muita alegria, ele deseja, ele anela um dia ser livre dessa situação, dessas suas práticas. Já aquela pessoa que aparentemente peca menos, né, mas ele tem uma afinidade, ele tem prazer no que ele está fazendo. Ele então é filho do pecado, então aí vai ficar para sempre. E o que a gente pode abordar uma questão prática, que quando a pessoa, a gente oferece a salvação que está em Cristo Jesus, apresenta a salvação em Cristo Jesus, a pessoa diz assim: eu não preciso. Ele fala em outras palavras, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu tenho religião. Tem religião, mas tem salvação? É diferente, tem religião, tem salvação. Então essa pessoa se esconde atrás de uma religiosidade, de uma vida moral aceitável pela sociedade. Então ele não se acha perdido, ele não se acha necessitado de um Salvador, que é Jesus. Então esse é filho do pecado. Enquanto ele não mudar essa postura e se tornar e abrir os olhos, né, e desfiliar-se do pecado, e se ver como um escravo que precisa de libertação, ele vai continuar para sempre, não é? Ele vai continuar para sempre. Quando a gente vê o que é a salvação, o cristão, não canso de repetir, né? Ele é diferente dos praticantes, dos religiosos, porque o religioso, ele procura se aperfeiçoar, né? Ele se procura aperfeiçoar moralmente para ser aceitável diante de Deus. O cristão não, o cristão se rende e fala: Deus, eu não dou conta, eu preciso do Salvador, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu me rendo a ti. Aí que está a diferença, né? Então o que acontece? Olha, Jesus viveu a vida perfeita, uma vida infalível, irretocável, uma vida inoxidável, né? Aquela vida perfeita. Porém, ele culminou como sendo condenado, desprezado, rejeitado e executado como malfeitor, execução de cruz, crucificado, fixado numa cruz. Por quê? Porque essa vida perfeita, sem pecado,
impecável que Jesus viveu, ele imputou a nós. Ele nos deu essa vida como crédito para aquele que se rende a Ele. Já nós que vivemos uma vida, por mais que a gente tente, esforce, a nossa vida é cheia de repreensões, é cheia de erros, cheia de contradições, é cheia de enganos, é cheia de pecado mesmo, né? Não adianta outro nome para pecado de pecado. Mas no final a gente tem a salvação, somos absolvidos, somos justificados, somos imputados como perfeitos, não por causa da nossa própria justiça, porque aquela vida que Cristo viveu e que culminou com a sua morte e a sua condenação, Ele imputou a nós para a gente ter vida. Então foi uma troca. A vida perfeita de Cristo foi imputada a nós, e a nossa vida imperfeita, incorreta e pecaminosa foi imputada em Cristo. Então Cristo, vicariamente, expiatoriamente, Ele é condenado no nosso lugar. Que Deus te abençoe. Quem sabe você é um escravo do pecado e não está satisfeito com essa condição. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se você é um filho do pecado, que está aí abrigado pela religiosidade, você tem que mudar. Você tem que entender que não é bom ser filho do pecado. Essa filiação não presta. Que Jesus te abençoe e te liberte.